Quero pedir que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler somente 3 versos dessa passagem como fundamento para essa mensagem. Essa mensagem não é necessariamente uma mensagem expositiva, ela é sobre um tema, mas que esses versos abordam. A mensagem dessa manhã, eu vou falar sobre compromisso com Cristo e com sua igreja. ênfase maior no compromisso com a igreja, vou dar nessa manhã como consequência do compromisso com Cristo. Vamos ler essa passagem. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar sentados mesmo. 1 Coríntios 12, versos 12 a 14. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos orar mais uma vez? Pai, quero lhe pedir que a tua palavra, nesse momento, seja usada pelo teu Espírito para nos ensinar, para nos instruir, fortalecendo nossa fé, mas também, Senhor, para provocar em nós frutos como resposta, ó Pai, ao Evangelho, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã mais uma vez, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os cristãos do primeiro século, os ouvintes de Paulo, por exemplo, para eles uma ideia que é muito comum em nossos dias soaria como um absurdo. Em nossos dias é comum ouvir coisas do tipo: eu amo a Deus, mas eu não quero nada com a igreja. Não, eu acho Cristo excelente, inclusive eu leio sobre ele, leio o que está escrito sobre ele na Bíblia, mas não dá para conviver com a igreja. E aí são feitas, às vezes, uma série de acusações, algumas acusações, inclusive, fundamentadas, outras não. Mas esse tipo de posicionamento, que é cada vez mais comum em nossos dias, ele soaria como um completo absurdo para os cristãos do primeiro século. Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, ele fala nessa passagem sobre a ideia de diversidade e unidade. Ele mostra como a igreja é um organismo vivo, onde o cristão precisa estar, se ele é um cristão, porque essa é a evidência de que ele está vivo. A imagem do corpo usada por Paulo, não só para demonstrar o sentido de cooperação entre as partes, que a gente enfatiza muito quando lê esses textos, mas para mostrar que as partes só permanecem vivas no corpo. Um cristão genuíno demonstra cristão genuíno estando na igreja. A desconexão ou a tentativa de viver o evangelho isolado era um total absurdo para esses irmãos. Eles nunca aceitariam esse tipo de postura, que é muito comum nos nossos dias. Por isso que hoje, por exemplo, criou-se termos para descrever essas pessoas que têm essa mentalidade como desigrejados. Termos desigrejados. Eu conversando alguns dias atrás com o pastor Judy Clay, nós chegamos à conclusão que existe um intermediário. Entre o igrejado e o desigrejado tem o semi-igrejado. O que é o semi-igrejado? Até vem a igreja, só que o espaço entre uma vinda e outra é enorme, né? Pode ser um em janeiro, outro em junho, outro em dezembro, no Natal. Ele está um semi-igrejado, talvez. Mas existem aqueles que são desigrejados de fato. Não só se ausentam da igreja, que já é grave, mas se ausentam de forma deliberada. Acham que não há problema nenhum em ser um cristão, confessar a Cristo como Salvador, dizer-se discípulo de Cristo e não estar ligado a uma igreja. E, nessa manhã, quero partir desse texto, de outros textos que eu vou mostrar, que eu vou ler com os irmãos, mostrar que isso é um completo absurdo. É impossível. Não dá para ter compromisso com Cristo sem compromisso com a igreja. As duas coisas estão conectadas e o compromisso com a igreja é a consequência natural do compromisso com Cristo. Vamos ver. Antes de eu entrar nos textos para mostrar como esse compromisso é natural, eu vou passar algumas desculpas que as pessoas dão, às vezes, para não se envolver, né? Por que a pessoa não quer fazer parte, não quer caminhar com a igreja? Bem, são algumas, não são todas, né? Mas talvez essas se resumam as principais. Primeiro, tem aqueles que não se envolvem com a igreja porque não é o que eles pensaram que fosse a igreja. É a ideia de decepção. A pessoa chega, está entusiasmada no começo, está animada, depois percebe que a igreja não é aquilo que ele achava. Ele queria um outro tipo de ajuntamento, outro tipo de conexão com pessoas, né? Talvez um clube ou uma associação satisfizesse ele melhor, não é a igreja. Então ele não quer se envolver. Achou legal, quer seguir a Cristo, é o que ele declara,
mas está decepcionado, entre aspas. Ou, às vezes, essa decepção é por causa de falhas. E isso é muito comum. Os irmãos talvez ouçam isso, mas eu digo, ninguém ouve mais isso do que pastor. Né? Não, pastor, eu não estou na igreja porque a igreja é cheia de pecador. Né? A vontade de falar assim, e agora tem menos um, que o irmão saiu, né? Tem menos um agora. Claro que a igreja é um lugar de pecadores. Nenhum cristão em sã consciência vai negar isso. É um lugar de pecadores. Inclusive, quando alguém diz assim, lá é um lugar de gente falsa. Irmãos, e tem outros pecados que o irmão nem sabe. Falsidade é um só, tem outros que o irmão nem sabe. Mas a pessoa se decepciona por quê? Porque ela sabe que não existem pessoas perfeitas, mas ela cria uma idealização que ela mesma não cumpre, de perfeição, e ela se decepciona. Ela cria um ideal que não existe. Então, a decepção não é o que eu pensei que fosse. Tem também aqueles que não se envolvem porque não querem sofrimento. É a ideia do conforto. E aí, aqui pode encarar sofrimento como dúbio. Tem aqueles que não querem, por exemplo, ser motivo de escárnio, né? Poxa, ser visto domingo indo para a igreja. Eu sou um cara, todo mundo que sabe que eu tenho um bom emprego, trabalho numa empresa respeitável, eu tenho formação superior, todo mundo sabe, que minha vizinhança sabe disso. Como é que eu vou ficar sendo um cara que frequenta a igreja, que senta e durante 1 hora ouve um cara que tem um título inferior ao meu, em termos escolares, talvez? Ou talvez tem aqueles que não querem o sofrimento, e aí no sentido mais literal, porque o cristianismo é a chamada para o sofrimento, é a chamada para a morte, para assim, eu não quero. Eu quero caminhar em outra direção. Eu até acho as palavras de Cristo legais, interessantes, boas, úteis, mas esse chamado para sofrer eu não quero. Essa parte eu não vou querer seguir. E aí não se envolve com a igreja, ou não se compromete com ela. E outros lugares de perseguição abandonam, cometem a que chamam de apostasia. Como eu mencionei hoje na aula sobre a história da igreja, isso aconteceu ao longo da história. Em alguns lugares onde há perseguição hoje, isso também acontece. Esses não são os que morrem, é lógico, esses são os que são poupados e voltam para a sua vida, mas abandonam porque não querem o sofrimento. Outra desculpa é servir a Cristo não é como dizem. E aí está mais ligado à ideia de isenção de problemas que eu falei ainda há pouco. Acha que servir a Cristo é uma vacina anti-problema. Como ele começa a seguir a Cristo, os problemas não vão embora, na verdade alguns novos problemas chegam, ele pensa, poxa, não dá. A ideia de utilidade. Esse conceito é muito comum em nossos dias, por quê? Nós vemos uma cultura de cliente. As pessoas se comportam como cliente em todos os lugares. Até dentro de casa, muitas vezes. Né? Filhos que agem como se fosse o cliente da mãe e do pai, por exemplo. E na igreja não é diferente. Há uma postura de cliente, às vezes, não, isso não é o que eu quero. Eu quero outra coisa, então eu não vou me envolver, não vou me comprometer. Outra desculpa é, eu tenho a minha própria opinião, que eu resumi ali como teimosia. Aquela ideia de, eu vou servir a Deus do meu jeito. Não, eu vou seguir a Cristo, mas eu vou seguir no meu caminho aqui. Isso se chama idolatria. Construir um caminho para Deus que é meu é idolatria. Só tem um caminho para Deus que pode ser aceitável a Ele, que é o caminho que quem construiu? Ele construiu. Esse caminho envolve a igreja. Então, seguir do meu jeito. Não, não vou ficar lá porque eu tenho minha própria cabeça, eu vou do meu próprio jeito, não quero ouvir que nada tem para me ensinar, alguém vai me dizer como eu tenho que viver. Eu vivo como eu quero. E aí acha que pode servir a Cristo, isso é um engano, mas é uma desculpa bastante comum. E aqui resume todas as outras, talvez, ou seja, a tentativa de racionalizar todas as outras é, meu compromisso é com Cristo e não com uma organização ou com pessoas. Não, meu compromisso é com Cristo, não é com a instituição, CNPJ, prédio, gente, não, com Cristo. Só que sabe o que é interessante? Eu estava lendo, inclusive essa leitura desse livro me motivou a pregar esse sermão, uma mensagem que eu já havia pregado aqui na Betel. Estava lendo um livro do autor chamado Mark Dever, e ele falava sobre esse conceito de membresia. E às vezes tem gente que fala assim, pastor, no Novo Testamento não tem membresia, não tem hall de membros, tem lá isso? Não tem. Só que olha o que ele vai dizer, ele vai mostrar, por exemplo, como no Novo Testamento, Paulo diz que tem que ser tirada da igreja. Só pode ser tirado quem foi o quê? Colocado. Só pode ser excluído da convivência quem antes foi incluído. Então, apesar de não ter uma formalidade de hall, tem gente que é identificado como sendo a igreja daquele lugar. E o cara tem que ser excluído, a pessoa, o homem ou a mulher, por causa do seu comportamento, porque antes ele foi incluído, ele foi tido como alguém da igreja. Ele mostra também de forma muito interessante que havia listas de cristãos. Inclusive, Paulo, às vezes, quando saúda cristãos de alguma região, dá listas extensivas nas suas cartas. Saúdo fulano, beltrano, e assim vai dando nomes e nomes que mostram que naquela casa existia um número de membros, de irmãos.
Está naquela lista ali, entre outros. Então, desde o começo da fé cristã, o compromisso com Cristo envolveu compromisso com a igreja. Mas essa também é uma desculpa interessante. Agora, como a gente pode combater essas desculpas? Aquilo que eu chamei de razões para se envolver, e aí vamos usar a Bíblia para nos solucionar esses problemas, alguns deles diretamente, outros por forma de inferência. Primeira razão para alguém se envolver com a igreja, para que um cristão entenda que ser cristão significa estar numa igreja, filiado a uma igreja, conectado ao corpo local da igreja, é que você não vai à igreja. E se a gente diz isso no popular, mas você não vai à igreja. Você é a igreja. No domingo, a igreja vai no templo. Você entende? No domingo, agora, a igreja está no templo. Amanhã, a igreja vai estar onde? Bem, eu não sei. Deixa eu olhar alguns aqui que eu sei onde eu trabalho. O Flávio, eu sei que a igreja vai estar aqui na Rua da Egídio, né, Flávio? Mas para lá um pouquinho, né? Trabalha aqui, tem empresa aqui. Deixa eu ver. Cadê o Gabriel? Gabriel, a igreja vai estar ali do outro lado, né, Gabriel? Qual é o nome da rua lá? Emílio Guadani, na farmácia. Já fiz a propaganda, tá, Gabriel? Da farmácia. A igreja vai estar lá na farmácia, lá. Emílio Guadani. Vai estar na universidade. Quando o irmão sair para pegar o trem, a igreja vai estar no trem. Quando o irmão estiver lá, a irmã estiver lá na sua casa, lá, tentando colocar os filhos para a escola na hora, a igreja vai estar lá. A igreja somos nós. Nós vamos ao templo no domingo. Não precisa mudar, para de falar assim, amanhã eu vou na igreja. Não, vou falar, mas isso que o pastor disse está errado. Não precisa mudar, mas você precisa ter a consciência. Nós somos a igreja. Não é esse lugar. Nós somos a igreja. Olha que Pedro fala sobre esse povo. 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Os irmãos podem ler? Mas... Esse povo que Deus separou, comprou, cuida, está santificando, tem um propósito. Anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a luz. Então a igreja, o cristão precisa estar conectado à igreja. Porque ser cristão é ser igreja. É a mesma coisa. É impossível ser cristão e não ser igreja. Essa é uma impossibilidade. Nós somos parte desse povo que tem um propósito. Isso responde a algumas das objeções e desculpas para não se envolver com a igreja. Outra resposta é que quem não ama a igreja do Senhor, não ama o Senhor da igreja. Perceba que eu não botei possivelmente, porque eu não creio que é possivelmente, eu creio que é de verdade. Quem não ama a igreja, não ama o Senhor da igreja. Jesus se identifica com a igreja. Olha o que diz Atos, capítulo 22, versos 7 e 8. Narrativa de Lucas a respeito de Saulo, antes de ser Paulo. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Jesus já havia sido crucificado, ressurreto e assunto aos céus. Saulo tinha cartas para Damasco para perseguir cristãos. Quando Jesus encontra ele no caminho, Jesus não fala, por que você persegue os meus discípulos? Por que você persegue o meu povo? Ele fala assim, porque você me persegue. Me persegue. Perseguir a igreja é perseguir o Senhor. Rejeitar a igreja é rejeitar o Senhor. Então não tem como alguém dizer, eu amo a Cristo, mas não a igreja. É interessante porque a figura da noiva ajuda a entender isso, né? A igreja como noiva de Cristo. Eu sempre que eu falo sobre isso, eu uso exemplo aqui dos relacionamentos daqui. Seja você casado, seja namorando, você consegue imaginar alguém que diz que é o seu amigo. Não, eu sou o melhor amigo de fulano, melhor. Nós temos intimidade, mas ele fala para todo mundo, inclusive na sua frente, que a sua esposa, ou a sua namorada, ou a sua noiva, não presta. Você consegue imaginar essa possibilidade, você manter amizade com essa pessoa? Se você for um cara cheio do Espírito, você só não vai agredi-lo, mas você vai rejeitar, né? Qual é a conexão com ele? Por quê? Que marido, noivo ou namorado aceitaria que a sua noiva, esposa ou namorada fosse escarnecida, humilhada, rebaixada? Nenhum. E por que Cristo seria diferente? A igreja é a noiva de Cristo. Quem não ama a noiva, não ama o noivo. Não ama o Senhor.
Então, quando alguém começar a falar mal da igreja, rebaixá-la, você pode, na sua mente, pensar: Senhor, tem misericórdia dele, porque ele não ama o Senhor Jesus Cristo. Ele pode dizer que até admira, que até valoriza, mas ele não ama, ele não foi alcançado por esse amor ainda. Porque como ele pode falar tão mal da igreja? Preste atenção, isso não é dizer que ninguém possa fazer crítica a uma igreja ou à igreja, mas toda crítica deve ser feita com muito temor. Muito temor. Nós estamos falando da noiva do nosso Senhor. Tem que fazer a crítica com muito temor. Quem não ama a igreja, não ama o Senhor da igreja. Isso também é uma impossibilidade. Outro argumento para ajudar a mostrar como o cristão precisa estar conectado na igreja. Quem é alcançado pela graça e é salvo, e faz parte do povo de Deus, eu botei a seguinte frase, é que a ideia de que não há lugar para pedra solta. Olha o que Paulo vai falar, ilustrando duas coisas sobre a igreja. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós, né, a igreja, o povo de Deus, sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Queremos ter só essa última expressão, edifício de Deus. A ideia de um prédio, Deus está construindo. Paulo está dizendo, Deus está construindo um prédio, e vocês são esse prédio. E não há espaço para pedras soltas. Lógico que a construção naquele tempo era um pouco diferente de hoje, mas tem um princípio que nunca mudou na construção. Nunca mudou. Primeiro, é que um tijolo solto ou uma pedra solta não faz o prédio. Isso aí nunca mudou. Sempre existiu dessa mesma forma. Então, não tem como. Então, não tem como você ser uma pedra solta e achar que você é prédio. Não dá para você ser igreja sozinho. Pedra solta não é prédio, é pedra solta. E segundo que é justamente na unidade das pedras, no nosso caso de hoje, dos tijolos, é que se edifica o prédio. É pela unidade, pela conexão, pela união. Então, a igreja, ela é um organismo vivo, que Deus atribui como sendo o corpo de Cristo, vivo aqui na terra, para cumprir a missão dada por Cristo, achada por Cristo, mas a igreja também está interconectada, as pessoas da igreja, os componentes dela estão interconectados. Dessa forma, se alguém quer ser um cristão, mas não quer estar na igreja, está tentando ou ser uma pedra solta, ele não pode ser considerado igreja, porque ele não é o prédio, ele é só uma pedra. Ou não. E, ao mesmo tempo, está atrapalhando a edificação do verdadeiro prédio. Por quê? Porque ele não faz parte da cooperação para dividir o peso da parede. Ele não faz parte da cooperação para dividir o peso inteiro de um prédio. Então, não há espaço para pedra solta no cristianismo. Todas as pedras têm que estar conectadas. Conectadas. Mais uma resposta. Deus lhe deu dons e talentos para servir na igreja. Essa vai totalmente contrária à ideia atual de que o que eu tenho e o que eu sou é para mim. Nós temos uma cultura onde as pessoas pensam que o que elas sabem fazer, o que elas gostam de fazer, às vezes essa maneira de se expressar, né, serve para quê? Para ganhar dinheiro, para trazer estabilidade para a família, só para isso. Isso não é errado, mas não é para isso. Seus dons e talentos, que você sabe fazer, que você se empenha em fazer e consegue fazer, e faz bem feito, e tem até prazer em fazer, isso foi dado por Deus para a edificação do corpo de Cristo. É isso que Paulo ensina nesse mesmo capítulo que nós lemos, aqui antes da passagem que lemos, quando ele diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Visando ao bem comum. Cada um de nós tem dons e talentos que foi dado para complementar os outros. Isso quer dizer que você faz coisas bem que eu e outros aqui não sabemos fazer. E é proposital isso. É para que você nos complemente e nós possamos complementar você naquilo que nós sabemos fazer bem e você não sabe. Então, a tentativa de viver como um cristão isolado também é uma negação da capacitação do Espírito nos seus dons. Você recebeu dons para quê? Para viver sozinho? Os dons são para a cooperação, para o bem comum. Como pode alguém receber dons do Espírito e querer viver fora da comunhão da igreja? Vou usar esses dons para quê? Não há possibilidade. O Espírito capacita aqueles que foram alcançados pela graça para que esses dons sejam usados na edificação do próprio corpo. E a última imagem, que é a principal dessa passagem, como resposta, você é membro do corpo de Cristo. Ora, assim como o corpo é uma unidade,
embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Interessante, antes de eu falar desse texto, durante muito tempo eu fui criado em igreja batista, né? Nós costumamos dizer nas igrejas onde há o ofício do diaconato estabelecido, né? Corpo diaconal. Essa expressão é um erro, né? Não pode ter um corpo dentro de outro corpo, né? Corpo dentro de outro corpo é parasita, né? É um agente externo. Então, a ideia é ministério diaconal, deveria ser o nome mais adequado, né? Só um parênteses para mostrar o quê? Só tem um corpo. Não pode ter outro. Só tem um corpo, que é o corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo. E nós somos chamados a ser membros desse corpo. Membros desse corpo. Não dá para uma parte do corpo humano sobreviver sozinha. Não dá. Da mesma forma, o cristão, como parte do corpo vivo de Cristo, não vive sozinho. Então, só tem duas possibilidades. Aquele que afirma que ele é compromisso com Cristo e não com a igreja, ou ele não é um cristão, esse mesmo está admirado, ou fascinado, ou gosta do convívio, ou ele é um cristão tão enfraquecido pelo pecado, que ele está lá pronto para morrer. É uma parte do corpo morrendo, que na terminologia da biologia é uma necrose, né? Um tecido ou um membro que está fora, ou está conectado fisicamente, mas não está sendo irrigado, não está sendo alimentado, ou está fora do corpo, ele morre. É natural no corpo humano, e Paulo usa essa ilustração para dizer, no corpo de Cristo não é diferente, não tem como. Nós somos chamados a ser membros desse corpo. Então ninguém pode dizer, olha, pastor, acho Cristo excelente, Ele é o meu Senhor, mas eu não quero parte na igreja. Seria como se a mão dissesse, olha, eu amo o Fábio, mas eu queria ficar sozinho aqui, do meu jeito aqui, vou seguir meu caminho. É tão absurda essa ideia que a gente não consegue nem imaginar isso. Mas de alguma maneira, as pessoas acham que na fé cristã dá para fazer isso, que no corpo vivo de Cristo dá para fazer esse absurdo. Ser mão, ser pé, ser parte do corpo, sozinho, separado lá, isolado. E é impossível isso. Isso não pode acontecer. Essas são algumas respostas a objeções, essas e outras que eu destaquei, para mostrar de diversos autores do Novo Testamento, e tem que usar o Novo Testamento porque é dele que fala da igreja mais diretamente, mas se eu usar o Antigo Testamento tendo a ideia de povo da aliança, você vai perceber que é a mesma ideia em todo Israel. Nenhum israelita era israelita sozinho, era israelita enquanto povo de Deus. E a palavra que era usada lá, na versão grega, é aplicada muitas vezes no Novo Testamento para a igreja, como povo. Então, nenhum israelita era, eu sou Israel. Não. Você só é Israel com os outros. Sozinho você não é. Poderia usar essa figura claramente no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento mostra, claro, diversos autores. Pedro, Paulo, João, mostrando que é impossível estar conectado. E por que é impossível? Por que é impossível? Passa mais um. Por que é impossível essa afirmação? Cristo sim, igreja não. Por que não dá para caminhar assim? É porque a gente não consegue só? Será que se esforçar melhor alguém pode fazer isso? Não. Não dá para fazer isso porque 3 coisas que precisam estar na nossa mente gravadas, que são fundamentos para a igreja. São 3 perguntas que a gente vai responder agora, nessa parte final dessa mensagem. Primeira é, quem fundou a igreja? Segunda é, a quem a igreja pertence? E terceiro, como agir em relação à igreja. Por que é impossível? Cristo sim, igreja não. Primeira pergunta que precisa ser respondida, para responder essa maior pergunta é, quem fundou a igreja? Quem começou a igreja? Mateus 16, 18, os irmãos podem ler? Interessante, porque o contexto dessa passagem, Jesus pergunta quem os homens dizem que ele é, e os homens, né, o mundo diz diversas coisas sobre Jesus, né? Assim como hoje as pessoas dizem, né, ele é um bom mestre, é um profeta, também diziam naquele tempo, é Elias, é Jeremias ou outros dos profetas. Então Jesus pergunta aos seus seguidores, e vocês dizem o quê? E Pedro dá aquela famosa declaração, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele tem Jesus como o Messias, como Deus, e aí Jesus diz, sobre essa pedra, sobre essa declaração que você está dizendo, que eu sou o Cristo, que eu sou Deus, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. E por isso, por causa dessa pedra, é que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Um parênteses importante, já que hoje nós estudamos sobre a história da igreja, né, na primeira 1 hora,
em nenhum momento esse texto dá base para que Pedro seja tido como o líder, ele ser a pedra. Primeiro porque Pedro não podia ser a pedra da igreja, porque ele era um homem. Como que um homem pode ser o sustentáculo da igreja? É um homem. Pedro, mais à frente, quando no Getsemane, Pedro vai fazer o que no Getsemane? Mais à frente. Jesus vai ser preso, ele tira a espada e faz o quê? Corta a orelha do homem. Jesus fala assim, calma, eu não vou beber o cálice que o Pai está me dando? Repreende Pedro e conserta o problema. Mais à frente, Pedro faz o quê? Nega ele. Só que nessa passagem mesmo, antes desses episódios, Jesus fala que ele tem que padecer, e Pedro fala, sabe o quê? Senhor, não, calma aí, padecer não. E Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Pedro é um homem, susceptível a falhas, erros, pecados. Ele não podia ser o sustentáculo da igreja. Qual é a coluna da igreja? Qual é a pedra fundamental? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre essa pedra, a igreja é edificada. Quem fundou a igreja? Cristo. Nós marcamos oficialmente o nascimento da igreja organizada pós-Pentecostes. E não está errado esse marco, porque como organização, de forma mais estruturada, se reunindo, mas de forma mais organizada. Mas quem funda a igreja não é no Pentecostes. Quem funda a igreja é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, Cristo. E ele diz que a base dessa fundação é a declaração de que ele é Deus. E ele é o Messias escolhido de Deus para salvar os homens. Então a igreja é fundada por Cristo. Por isso que é impossível segui-lo e não estar na igreja. Porque a igreja não é invenção de homens. Tem que ter cuidado, por quê? Às vezes as pessoas ouvem muito isso na faculdade, principalmente, né? É um construto social e tudo mais, né? Para mentes fracas, ou então é uma muleta para pessoas que precisam, e aí se aproveita dessas pessoas. E semana agora, uma pessoa da minha família mandou uma mensagem, tinha uma dúvida, de um amigo dele, que ele disse que esse amigo é judeu, não sei se é judeu étnico ou se é judeu praticante, mas diz que é judeu, disse para ele que, na verdade, quem inventou a igreja foi Constantino, que inventou a igreja, né, no início do século IV, para poder trazer unidade no império e tudo mais. Bem, se você assistiu a aula de hoje pela manhã, você viu que não foi, né? A igreja já estava muito antes, já estabelecida, inclusive não perseguida pelo império. Constantino não fundou nada. Constantino, na verdade, ele faz um uso do nome de Cristo que a gente nem entende exatamente como, se é falso ou verdadeiro por completo. Acredito que há interesses outros que não a conversão é verdade, mas o que nós sabemos de fato é que qual o interesse que Constantino teria de criar uma religião onde todo mundo que tinha esse nome era morto, né? Eles não tinham poder político. Qual o interesse de criar esse tipo de fé, de igreja? Então, a igreja não é criada por Constantino, não é criada por nós, a igreja não é criada pelo império. A igreja ela é fundada e criada pelo próprio Deus, na pessoa de Cristo. E por isso ela é um organismo vivo, por isso que todo cristão tem que estar nela. Porque eu sigo a Cristo, eu faço parte do povo dele e eu estou na igreja. E aí, além de fundação, a segunda pergunta é, a quem a igreja pertence? Preste atenção que é uma coisa bem sutil, nessa introdução de Paulo, escrevendo na carta de Corinto, eu podia escolher outras cartas de Paulo também, ele usa isso diversas vezes. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto. Paulo, nas suas introduções, sempre usa essa expressão, a igreja de Deus. Por quê? A igreja não pertence a ele, não é de Paulo, não é de Pedro, não é de Tiago, João, a igreja é de Deus. E sabe o que é interessante? Paulo, ao mesmo tempo que defende seu apostolado, inclusive a Corinto, ao mesmo tempo, ele não aceita partidos. Ninguém pode dizer, eu sou de Paulo. Não, não pode. Você é de quem? Você é de Cristo. Só tem um povo, uma igreja, e ela é fundada por Cristo, e ela pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. Por isso, eu repito, mesmo quando a gente entende que há uma crítica bem embasada, nós temos que ter temor no nosso coração para fazer essa crítica à igreja. À igreja. Se há um falso ensino, um falso mestre, uma falsa igreja, deve ser denunciada. Mas se você está observando uma igreja verdadeira, pode tecer a sua crítica, mas faça sempre com temor. Cuidado, nós estamos falando de algo que pertence a Deus, fundada pelo próprio Deus, na pessoa do seu Filho, e que Ele mantém, Ele cuida. E aí, para concluir o último verso, como a gente deve agir então? Se Cristo fundou a igreja, ela pertence a Deus,
Como eu devo agir? Dá para estar com Cristo e não estar com a igreja? Olha o que diz Hebreus 10, verso 25, a versão NVI. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Durante a minha infância, muitas vezes esse texto foi usado por algumas pessoas para dizer que era para não ir na igreja dos outros. Eles falavam assim, falava, fui na igreja de fulano visitar, né? Que isso, não pode ir lá, rapaz, lá em Hebreus diz lá, para não deixar a congregação, né? O autor de Hebreus não está preocupado se você está aqui e visita a igreja do seu amigo, do seu vizinho, se ele vem aqui. Não é essa a preocupação do autor de Hebreus. O autor de Hebreus está escrevendo para cristãos com versos vindo do judaísmo, que estão espalhados debaixo de perseguição intensa. E por causa dessa perseguição que está só aumentando, que é o dia que se aproxima, né? Esse o dia, vai chegar o dia que a perseguição vai se estabelecer de verdade. Esse dia se aproxima. Ele vai dizer, não deixe a congregação. Não se afaste, nem por motivo de perseguição. O autor está dizendo, olha, nem a perseguição, nem o risco da vida é justificativo suficiente para você não estar conectado a uma igreja. Bem, se nem isso, imagina se aquelas desculpas que eu falei no começo fossem apresentadas ao autor de Hebreus. Eu falei, pelo amor de Deus, nem pensar. Nem a perseguição. Pelo contrário, quanto mais se aproxima o dia, mais nós devemos estar congregados, conectados uns aos outros. Quanto mais eu percebo que as coisas estão difíceis, mais eu me junto à igreja, mas nos juntamos uns aos outros. É isso que ele está dizendo para aqueles cristãos. Então, como devemos agir em relação à igreja? Nós devemos não só entender a sua origem divina, mas devemos amar a igreja e nos importar com ela e estar comprometido com ela. Inclusive, porque é para o nosso próprio bem. Essa não é a razão principal. A razão principal é porque ela foi fundada por Deus, na pessoa de Cristo, ela é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, e ela pertence a Ele. Essa é a razão principal. Mas a segunda, que também é importante, é porque é para o nosso bem. Para o nosso bem. Estar na igreja é melhor. Spurgeon tinha uma ilustração muito antiga sobre isso, né, que é muito conhecida. Ele faz o paralelo da igreja com a arca, né? E parafraseando para fazer a minha versão, né? E é mais ou menos o seguinte, você imagina a arca de Noé. Todos aqueles animais lá dentro, a família, todos aqueles dias. Bem, devia estar apertado, né? Pouco espaço, difícil. Além disso, os irmãos acham que era barulhento ou silencioso? Devia ser um barulho insuportável. Porque tem animais que dormem de dia e fazem barulho à noite. Tem mais que dormem de noite e fazem barulho de dia. Não sei como Noé conviveu com isso, mas devia ser insuportável. O cheiro, meus irmãos, insuportável. Mas você acha que se alguém pergunta assim para alguém que estava na arca, você quer estar aqui dentro ou quer estar lá fora? Você acha que ele responderia o quê? Lá fora acho que está melhor, né? Porque lá não tem esse cheiro, lá tem espaço aberto, tem muito espaço lá fora. Não tem mais ninguém lá fora, né? Tem muito espaço. Inclusive, lá não tem barulho nenhum, porque não tem ninguém para falar lá fora. Você acha que alguém queria sair? Você acha que Noé, a sua família, ia falar assim, vamos sair que lá fora está melhor? Não. Porque lá dentro tinha desafios e dificuldades. Mas lá dentro estava a salvação. É nesse sentido que os antigos diziam, a salvação está na igreja. Depois foi deturpada essa ideia, mas nesse sentido inicialmente é esse. Não era que a igreja diz quem é salvo, não. É que a salvação está no ambiente da igreja, é nessa ambiência, é na arca. Fora dela é morte. Fora dela é juízo. Tem que estar na arca. Não quer dizer que vai ser fácil, é difícil. O ambiente muitas vezes é até desagradável, porque às vezes há disputas, problemas de relacionamento, acontecem essas dificuldades. Mas é melhor estar dentro do que fora. E um verdadeiro cristão sempre vai querer estar dentro da arca, sempre vai querer estar no povo de Deus. O verdadeiro cristão sempre vai querer a igreja. Pode estar muito doente, muito mal pelo causa do pecado, mas no fundo ele sabe que o lugar dele é lá. Ele sabe que ele deveria estar com seus irmãos, com seus companheiros de peregrinação. Eu queria orar por você e por mim, e também por aqueles que nós sabemos que estão com dificuldade para caminhar com a igreja. Lembrando que nem sempre a dificuldade quer dizer que a pessoa não vem aos cultos, né? Às vezes a pessoa frequenta os cultos, mas está afastada. O coração está longe. Às vezes a pessoa não vem aos cultos, e às vezes é um grau um pouco pior. Não só não vem aos cultos, como rejeita completamente a ideia de igreja.
Talvez você conheça alguém assim, nesses casos que eu mencionei. Talvez você tenha alguém próximo a você assim. Ou talvez seja você, está aqui, esteja assim, frequentando, mas não quer nada com a igreja. Eu queria orar por você, por todos que estão nessa dificuldade. E para nós que estamos buscando nos comprometer cada vez mais com a igreja, que Deus nos fortaleça. Porque aquele que está de pé, cuidado para quê? Não caia. Temos que pedir a Deus que nos fortaleça. Vamos orar? Pai bendito, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos porque o Senhor nos salvou e imediatamente, ó Pai, nos conectou à videira que é teu Filho Jesus, ó Pai. O Senhor nos salvou, ó Pai, nos fez membros do corpo vivo de Cristo, ó Pai. O Senhor nos salvou e nos colocou nesse edifício maravilhoso que o Senhor está construindo, que é a igreja. Pai, te louvamos por isso, Senhor. Pai, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Se o Senhor assim planejou desde a eternidade, é para o nosso próprio bem, ó Pai. Nós te louvamos, porque na igreja nós temos experimentado tantos benefícios, ó Pai. Mas, acima de tudo, Senhor, porque na igreja nós temos sido edificados e fortalecidos na fé. Ó Pai, mas nós sabemos que muitas vezes a convivência é difícil. Muitas vezes nós provocamos decepções e dificuldades. Muitas vezes os outros provocam em nós decepções e problemas, ó Pai. Queremos lhe pedir, ó Pai, fortalece nossos relacionamentos, Senhor. Pai, nos ajuda a sanar dificuldades, a aparar arestas, ó Pai. Não só pela boa convivência, ó Pai, mas para a glorificação do Teu nome, Senhor. Pai, que possamos ser igreja, mesmo com nossas imperfeições, mas igreja que busca, Senhor, viver um testemunho digno do Evangelho que recebemos, ó Pai. Pai, eu quero lhe pedir para aqueles nossos irmãos que, frequentando ou não os cultos, estando ou não na convivência fisicamente da igreja, ó Pai, tem estado afastado da igreja, tem rejeitado a comunhão, muitas vezes, ó Pai, tem até falado mal, ó Pai, criticado a igreja de forma demasiada, atacando, ó Pai, desprezando, ó Pai. Tenha misericórdia dos nossos irmãos, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, que nós sejamos os Teus agentes para restaurá-los, ó Pai. Pai, nos usa, Senhor, para ter uma palavra, Pai, de reconciliação, de atração, uma palavra firme, é verdade, para exortar, mas também uma palavra capaz de trazê-los de volta, Senhor, da sabedoria, e que Teu Espírito trabalhe nesses corações, ó Pai. Ó Pai, e aqueles que muitas vezes se aproximam do Evangelho, mas não querem se comprometer com a igreja. Talvez, Pai, porque não foram alcançados pela graça. Eu lhe peço que eles conheçam a Cristo, o Senhor da igreja, o amem, e então possam amar a sua noiva, ó Pai. Porque eles possam encontrar-se com Cristo, e que isso provoque neles um desejo ardente de fazer parte do povo dele, de caminhar junto com a igreja, para que juntos possamos, como forasteiros e peregrinos nessa terra, caminhar rumo à nossa pátria celestial, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Pai, nós temos muitas dificuldades, muitos problemas. Pai, nós cometemos erros e falhamos tanto, ó Pai, com o Senhor e com nossos irmãos. Mas nós cremos que a igreja é o nosso lugar. O Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos colocou no Teu povo, nesse lugar e no Teu povo, no âmbito mundial, Pai, porque nós somos os Teus filhos, ó Pai, pertencemos a esse povo. Nos ajuda, Senhor, então, a amar a igreja, valorizá-la, a ajudar para que a igreja possa ser edificada, fortalecida, para que as dificuldades sejam vencidas, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, e para o nosso próprio benefício. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.